Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a Fer aqui para falar com a gente. Ela é arquiteta, também formada no Brasil. Hoje ela mora em Lille, ela já estudou em Lille, na Escola de Arquitetura de Lille, e ela trabalha como arquiteta em Lille também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação e sobre o seu trabalho também e o que você faz em Lille. Então, eu sou formada no Brasil, me formei em 2017. Eu acho que vale a pena falar também que eu fiz o Ciência Sem Fronteiras no norte da França e por isso esse contato com Lille. Fiz um ano de Engenharia Civil no Ciência Sem Fronteiras, voltei pro Brasil, me formei em 2017 e vim pra França com o dossiê da Pjano, que é o dossiê específico para as escolas de arquitetura. Fui aceita no L3, mesmo já sendo formada no Brasil, mesmo já tendo experiência. Voltei pro L3 porque, especialmente, a Escola de Lille considera que é muito importante esse ano para formação. Mas muitas escolas também, né? Pedem muitas escolas. Eu conheço arquiteta que, formada, com experiência, entrou no L2. Então, assim... Mas eu também conheço pessoas que entraram no M1, então é possível. Tudo o famoso é possível. Depende, sim. Tudo depende. E eu estudei o ano do L3, o ano 2017, 2018. Acabei em 2018, em junho. Foi um ano diferente, assim. Foi diferente porque a abordagem da arquitetura aqui é muito diferente do Brasil. Eles têm uma preocupação muito grande com a parte teórica, com a parte de filosofia. Eu tive aula de filosofia, antropologia. Mesmo as aulas de história da arquitetura são muito detalhadas, assim, é bem diferente. Conceitual, né? A carga horária é muito grande. A gente tem aula de 9 às 18 todos os dias. Além disso, toda quinta-feira a gente tem um ateliê de projeto. Então a gente tem um rendu, a gente tem uma entrega grande para ser feita. Então a produção, além dessas 9 às 18 horas, a gente tem uma produção muito grande entre as 18 e as 2, 3 da manhã, depende do dia, né? Sim. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de dormir, não aconselho. Não estarei aconselhando, entendeu? É complicado. Mas fora isso, é um curso que foi bom ter feito. Foi bom ter tido essa experiência no meu caminho. Eles têm uma abordagem muito mais artística da arquitetura, muito mais conceitual. Sim. A preocupação é muito maior em explicar o porquê, o como... do que como a gente vai construir, do que como vai deixar esse prédio em pé. Então isso tem um impacto muito grande na maneira como a gente vai apresentar os projetos. No Brasil a gente já fazia praticamente um projeto executivo com cota e tudo. Aqui muitas vezes a gente nem cota os projetos. Tem muita gente que faz à mão. Eu tinha colegas que apresentavam 5 pranchas em A0, tudo desenhado à mão. No então, L3, no terceiro ano de graduação, eles ainda estão usando. E Exatamente. uma coisa também que eu, assim, que é uma diferença muito grande que eu percebi na Ecole, porque eu fiz intercâmbio, fiz o ano do Ciência Sem Fronteira em Lille também, na mesma escola que a Fer fez o L3. Só que a gente não se conheceu naquela época, a gente só se conheceu depois. Em vidas passadas. Mas eles usavam muito Photoshop também. Sim. Então, que eu acho que a gente não faz tanto isso no Brasil. Eles, usualmente, eles faziam o desenho, escaneavam e mandavam pro Photoshop pra colorir, pra fazer várias Colocar coisas. textura, isso é muito comum aqui, né? E a gente no Brasil realmente um senso de estética diferente. Sim. No Brasil a gente vai querer se aproximar da realidade o máximo possível. Por isso a gente faz render no V-Ray, em Twinmotion, Lumion. Aqui eles vão ser muito poucas pessoas que vão usar os renders. E eles têm essa preocupação muito maior. Tanto que as montagens, eles não colocam figuras humanas, muita gente, eles colocam ilustrações. Sim, então, às vezes, se é um projeto tudo muito mais artístico. de restauro, eles vão colocar imagens de pessoas clássicas, vestidas como na época, assim. É uma maneira de se expressar na arquitetura muito diferente do Brasil. Que eu acho que talvez depois, quando você forma, você não tá tão preparado quanto no Brasil a gente tá, assim. Exatamente. Então esse é um ponto muito importante, porque... No Brasil, primeiro que a gente tem uma carga horária muito menor, ou é de manhã ou é de tarde, então isso possibilita a gente a fazer estágios. Sim. Eu, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz estágios, então eu saí da faculdade com muita experiência profissional em diferentes áreas, assim, de arquitetura, construtora, freelancing para design de interiores, então isso foi essencial na minha formação. E aqui também eles fazem estágio, não é que eles não fazem o estágio, mas é no período das férias, né? De abril, maio até setembro, que é quando começa a aula de novo. E nem é isso, tipo, na 3 meses, Na licença, são 3 meses para os 3 anos. Sim. De obrigatório. E no Master eu acho que são 2 ou 3 meses também, mas é muito pouco, assim. É muito pouco contato com a vida profissional. Exato. Você não consegue ter o contato que precisa pra conseguir. Então tem um lado bom e um lado negativo. Eu acho que essa questão mais artística lembra a gente o que é arquitetura mesmo, tira
esse reflexo que a gente tem muitas vezes no Brasil de construir muito da mesma coisa, muito técnico. Porque tá todo mundo fazendo. Isso, esquecer a sensibilidade, focar muito no Pinterest. Eu acho que isso é uma pena, assim, no Brasil. Mas a formação do Brasil apresenta um mundo profissional pra gente e a gente sai muito mais preparado. Então, os dois têm pontos positivos. Eu acho que aqui eles acabam saindo mais críticos. Eles saem mais críticos. Do que tão técnico assim. E você tem que criticar tudo na faculdade também. É tipo, esse é um ponto. Exatamente. Quando você tá estudando arquitetura aqui na França, você tem que criticar. Critica tudo. É verdade. Foi bom na minha formação de ter essa questão mais prática do Brasil e essa questão mais conceitual e crítica da França. Então, eu acho que foi um ponto muito positivo na minha formação. E aí, depois você decidiu não fazer o M1? Depois eu decidi, na verdade, pra ser muito detalhar a minha vida aqui, eu tirei um ano sabático, a princípio, onde eu iria trabalhar. Porque é pesada a formação, né? É muito pesada, assim. A Fer me contando, a gente é amiga, ela contou e eu participei na escola também. O L3, que na França é como se você tivesse 2 anos finais de graduação, que é o L3 e o M2, quando você tá terminando a licença e o Master. Exato. O L3 é muito pesado, você tem que fazer como se fosse um TCC no L3 e depois outro no M2 de novo. Exato. Então, você teve um ano pesado, porque todos os anos são, e aí ela decidiu tirar o ano sabático pra depois voltar pra arquitetura, Porém, eu me integrei muito facilmente no mercado de trabalho, não senti que eu necessitava agora já de ter essa formação do M2, então procurei alternativas. Consegui ser contratada como arquiteta, hoje em dia eu trabalho, já tem quase 3 anos e meio. Trabalhei primeiro 1 ano num escritório e agora já estou há 2 anos, em breve 2 anos e meio num outro escritório. A alternativa que eu encontrei para ter esse diploma vai ser a formação profissional continue, que a gente pode falar um dia um pouco mais sobre isso se tiver alguém interessado. Vamos no Instagram da Fê que ela vai fazer. Peça pra ela fazer um vídeo sobre isso que ela vai explicar. E a partir do momento que eu consigo provar 5 anos de experiência na França com um arquiteto francês, eu posso fazer essa formação que é como se fosse uma pós-graduação em termos de carga horária. E é um projeto a longo termo, mas por enquanto sim, mas não você é tá um quase empecilho. chegando lá também, Isso. né? Mas então ela decidiu não voltar pra escola de arquitetura e ela conseguiu o emprego, mesmo tendo só o L3, mas também por causa do diploma e da experiência que ela teve no Brasil e também em outros escritórios, estágio que ela fez aqui na França e tal. Então isso é uma coisa que eu falo sempre no meu Instagram, mas eu acho que aqui a gente tem mais um exemplo pra falar que a gente não precisa ter um diploma francês para trabalhar com arquitetura aqui na França. Para assinar projeto, sim. Para trabalhar com arquitetura, não precisa. E hoje você trabalha com o quê, Fê? Hoje em dia eu trabalho num escritório que é dividido em 3 áreas. Então a gente tem a parte de aménagement intérieur, que é a parte de interiores, que é um arquiteto de interior, que são 3 sócios. A gente tem a parte de renovação de prédios históricos, prédios tombados, é bem legal. E eu trabalho na parte de projetos terciários, então escritórios, showroom industrial também. Você faz a parte arquitetônica mesmo. E eu faço projeto arquitetônico mesmo, numa escala um pouco maior, em parcelas de 5 mil, 10 mil metros quadrados. Então essa é a parte que eu trabalho hoje em dia. Que legal. Porque, né, eu já tenho um outro vídeo aqui no Instagram que eu falo sobre a formação em arquitetura na França. E existe a formação separada, né, aqui na França, de arquitetura de interior, escola de restauro, escola de urbanismo, não é como a gente... Paisagismo, todas essas áreas elas são divididas. Sim. Então, se você tivesse uma dica pra dar pras pessoas que querem vir pra cá e trabalhar com arquitetura, o que você falaria? Eu acho que essa dica, na real, já tá na gente, tá? Eu acho que é só a gente reconhecer. A gente tem um perfil muito mais débrouillard, como a gente diria em francês, que a gente se vira. Sim. E tipo assim, isso é uma diferença muito nítida no trabalho, tá? Porque eu não sou melhor do que todo mundo, mas eu sempre fui muito bem vista pelos chefes com quem eu trabalhei na França, porque eu sou literalmente pau pra toda obra. A gente sabe? vai tipo, lá a gente vai lá e faz, a gente dá um jeito, a gente fica um pouco mais se for preciso, a gente dá a nossa alma. E eu acho que essa é uma peculiaridade do brasileiro, assim, porque todos os meus amigos brasileiros que trabalham na França já receberam em algum momento esse elogio. Esse elogio. Exatamente. Não, mas eu concordo 100%. Eu já ouvi, já fiz entrevistas, por exemplo, que as pessoas falaram: nossa, eu gostaria de contratar brasileiro justamente porque vocês trabalham. O brasileiro é bom de trabalho. A gente é eficaz, a gente senta, a gente trabalha e a gente é alegre. Isso é muito importante no ambiente de trabalho.
principalmente a arquitetura, que é estressante. A gente lida com uma parte burocrática muito grande aqui na França. Os projetos são, de fato, muito limitados pelo plano diretor, por várias regulamentações de acessibilidade, isso são coisas, de incêndio. assim, que eu acho que tem bastante normas a serem seguidas, mas você aprende. Se você está disposto, a Fê é um exemplo. Ela estudou, claro, na L3, mas como ela falou, na faculdade ela não aprendeu tanto essas partes técnicas. Não, nada. Da praticidade do dia a dia. Isso você aprende. Por último, pra gente encerrar, posso vir pra cá sem francês? Pra trabalhar com arquitetura? Pra trabalhar com arquitetura? Não. Não. Então, sinceramente, só se você for trabalhar com Renzo Piano ou com, escritórios internacionais, que vai ser muito raro e muito improvável. E que você tem que ser muito, muito foda, ou ser muito foda em Revit, em ArchiCAD, em Rhino, em sei lá o que, num programa específico. Mas em geral, grosso modo, se você é... Como nós, gente, como a gente, não. Tem que falar francês e tem que ter um nível... A gente tá falando assim, com pessoas que já têm um nível avançado de francês e que vai aprender um vocabulário técnico. Porque além de tudo... Tudo bem se você não souber o vocabulário técnico. Isso dá pra aprender. Porque você também aprende, mas você precisa falar francês. Isso acho que é a maior pergunta que eu mais recebo aqui no Instagram. Então, sinto dizer. Então é isso, gente. Muito obrigada, Fer, por passar aqui com a gente, dando várias informações importantes. Sigam a Fê no Instagram, é @FeNaFrança, e vão lá perguntar sobre arquitetura pra ela, porque ela é muito mais arquiteta, ela gosta muito mais de arquitetura do que eu. E é isso, então até a próxima. Tchau.